Na sua igreja, o pessoal dos departamentos brigam de vez em quando entre si? Olha, não posso dizer que eu conheço, porque vão me pedir para dizer quem é. Mas vamos supor uma certa igreja aí, uma lá longe, que ninguém sabe o nome, ninguém sabe onde fica, ninguém conhece ninguém que frequenta aquela igreja lá. Mas naquela igreja longínqua, longe do nosso entendimento, tem lá uma igreja em que os departamentos brigam entre si. É, o pessoal dos jovens não se dão com os adolescentes e o pessoal do louvor não gosta do pessoal do ciclo de oração e tem lá um grupo de homens que não dão certo com os grupos da melhor idade e o pessoal que cuida dos diáconos não dá certo com as diaconisas e aquela briga toda na igreja e eu fico me perguntando como é que esse pessoal faz no dia da ceia, porque afinal de contas, no dia da ceia, tá lá todo mundo na mesma igreja assistindo o mesmo culto. E outra coisa que eu fico me perguntando, essas pessoas querem ir para qual céu? Exatamente para qual Jerusalém celestial esse povo pretende morar? Ah, o céu é grande, né? Cada um mora num canto. Pessoal, deixem de ser bestas. Os departamentos da igreja não são opositores. Eles não divergem, eles convergem. O departamento infantil, aqueles que se dedicam a trabalhar com as crianças, estão plantando a semente da salvação na cabeça, no coração de crianças que amanhã serão adolescentes. Então você, adolescente, e você, líder de adolescente, o departamento infantil está cuidando hoje dos seus adolescentes de amanhã. Então, para de reclamar das crianças, dos professores de departamento infantil. Para com isso, pessoa chata e sem noção da grandeza do que é a igreja, que é noiva de Cristo, que é o corpo do qual Cristo é o cabeça. A sua mão direita é igual à esquerda. E é justamente por isso que as coisas funcionam. Alguém tem duas mãos direitas, dois pés direitos? Já tentou? Já pensou como seria pegar um objeto, caminhar com os dois pés exatamente iguais? Pessoal do departamento aí de cantina, sei lá se tem esse departamento, né, nessa igreja longínqua, vocês estão reclamando do comportamento dos jovens da igreja, mas como assim? Vocês vão cozinhar para quem? Vai fazer os eventos para quem? Pessoal, aprendam uma coisa, vocês dos departamentos das igrejas, nós podemos até caminhar separados, mas estamos caminhando na mesma direção. Como assim caminhar separado? Quem trabalha com criança, por exemplo, usa lá umas roupas coloridas, trabalham com músicas fáceis de memorizar, né? Sempre com muito sorriso, com inúmeros objetos que os professores chamam de recursos, recursos visuais, recursos audiovisuais, para facilitar o entendimento de crianças. E dá a impressão de que é um departamento que anda diferente, por exemplo, de um departamento de homens adultos que se reúne lá num culto especial, dadas vezes ao longo do mês. Mas não está sendo opositor, trabalham juntos. Qual que é a direção que a igreja anda? A direção de Cristo. Todos estão cooperando para que a igreja, corpo de Cristo, tenha os seus membros devidamente ajustados e cooperando para a saúde do corpo. Mas qual que é o problema? Tem muito líder de departamento pensando que só o departamento dele é importante, ou que é mais importante que todos os outros. Então o culto de domingo eu tenho que tomar conta? Você tem uma provisão de recursos, o meu tem que ser maior, tem que ser o que tem mais dinheiro de todos os outros, é para mim que as pessoas devem passar o tapete vermelho, porque afinal de contas o meu departamento é o fulano de tal, o meu é o maior de todos. E eu já escutei isso em igreja. Olha, eu sou líder das diaconisas e aqui tem mais mulheres que homens na igreja, quer dizer que o departamento tem que ter o dinheiro, tem que cuidar do culto domingo à noite, tem que participar das decisões, tem que ser convocado para poder
dar palpite aqui em tudo. A ponto de que eu, pastor da igreja, queria trabalhar o departamento infantil que não tinha, então ter alguns móveis lá para as crianças sentarem, uma mesa, atividade, mas essa pessoa queria o dinheiro para comprar um freezer para quando tivesse evento, a igreja tivesse um freezer. Aí eu falei, fulana de tal, que eu não sei onde mora, não sei o nome, é na igreja longínqua. Não tem comida todo dia nessa igreja, mas em todos os cultos tem criança. Eu preciso fazer o departamento infantil funcionar. E aí as pessoas estão lá brigando entre os departamentos. Qual que é a solução disso? Primeira coisa, deixar de ser besta. Segunda coisa, parar de agir como se você fosse mais importante que o seu irmão. Jesus disse, quem quer ser o maior, que seja servo de todos. Como é que eu estou sendo servo de todos, se na verdade eu estou tentando ser servido por todos os outros? E última questão, o seu departamento, ele tem que convergir para a saúde e crescimento de toda a igreja. E não é com exclusivismo, e não é tentando sobrepor aos outros que isso vai acontecer. É preciso que você cuide do seu departamento, mas pense que você está cuidando da igreja do Senhor Jesus. E os departamentos não andam divergentes, andam convergentes. E eu repito isso. Pode até andar separado, mas caminha na mesma direção. Como assim andar separado? Ué, uma equipe de louvor muitas vezes caminha separado de uma equipe de recepção. Usa momentos diferentes do culto, se reúnem em momentos diferentes, são pessoas com qualificações, com habilidades diferentes. Então, pode parecer que estão caminhando separados. Enquanto a equipe de louvor ensaia, a equipe de recepção nem chegou na igreja. No entanto, quando o culto acaba, a equipe de louvor guarda os instrumentos e vai embora, a equipe de recepção fica lá até a última pessoa ir embora. Mas no fim do culto, teve louvor, teve recepção, teve as cadeiras limpas, teve pregação, teve palavra, teve departamento infantil. E por que tudo isso aconteceu? Porque todos caminharam separados, mas caminharam na mesma direção. Qual? Na direção de Cristo. De fazer a obra do Senhor e não tratar a igreja como sendo minha, como sendo algo particular, mas como sendo eu, um servo de Cristo, portanto, um servo de todos. Se os departamentos brigam, se os departamentos estão tendo confusão o tempo todo, é porque não estão servindo a Cristo, não estão caminhando em direção a Cristo, estão caminhando um contra o outro. Mas que bom que esse é um problema dessa igreja distante, que eu não sei onde fica, é muito longe, não lembro o nome, não conheço ninguém dessa igreja, e que a sua não passa por esse problema. Mas de qualquer forma, muito obrigado por ter ouvido o meu desabafo. E essa história que eu inventei aqui, afinal de contas, essa igreja nem existe, né? A sua não é assim, a minha também não é. Então, fica aí só uma história que foi contada nesse vídeo.